Opa, aqui é o Jorge e nessa apresentação eu vou falar sobre a estrutura de dados Segment Tree. Pensa no seguinte problema: dado um array formado por n elementos, a gente quer realizar duas operações em cima desse array. A primeira delas é realizar a busca da soma dos elementos desse array em um determinado intervalo. E a segunda operação é uma operação de atualização de um determinado elemento desse array. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu array ele não é estático. Ele pode mudar ao longo do tempo e mesmo assim eu preciso continuar conseguindo realizar operações de busca e de soma de maneira eficiente. Então, para ilustrar aqui, eu trouxe um exemplo. Considera esse array aí com 8 elementos e eu quero realizar a busca da soma da posição 1 até a posição 4. Nesse caso aqui, a soma dá 6 mais 2 mais 9 mais 8, que é 25, né? Só que eu também quero realizar operações de update. Eu quero, por exemplo, trocar o 2 aqui por 5 e continuar realizando operações de busca de soma. No caso aqui agora, a soma, que antes era 25, passa a ser 28, né? E daí como que a gente faz isso de maneira eficiente? Se você for pensar num algoritmo bruto para fazer isso, para realizar a busca da soma, basta você percorrer, né, o intervalo que você quer consultar, somando um contador ali, incrementando o contador de acordo com o elemento do array. E a operação de update, basicamente, você vai lá e troca o valor daquele elemento pelo novo valor, né? Esse algoritmo ele é ideal quando a gente tem muitas operações de update, mas poucas operações de busca. Mas e se, né, a gente quiser realizar muitas operações de busca também, né? Que é o caso aí que a Segment Tree resolve. No caso, se a gente for realizar muitas operações de busca usando o algoritmo bruto, vai se tornar inviável, porque a complexidade dele é O de n no pior caso, né? E mesmo o update sendo O de 1, né, que basta atualizar o elemento ali, esse algoritmo não serviria, porque O de n é uma complexidade bem alta para ser executada muitas vezes. E aí entra a Segment Tree. A Segment Tree ela consegue realizar tanto a busca quanto o update em log de n. E basicamente ela funciona da seguinte maneira. Na raiz, a Segment Tree é uma árvore, né? A árvore de segmentos. E na raiz dessa árvore eu tenho a informação da soma de todo mundo do array inteiro. E daí o filho esquerdo da raiz contém a informação da soma da metade esquerda do array. E o filho direito, a informação da soma da metade direita do array. E assim sucessivamente. E daí, nos nossa folha, eu vou ter a informação de cada elemento do array, né? Que eu vou ter a informação de um intervalo composto por um elemento. No caso aqui, por exemplo, esse na folha contém a informação do intervalo que vai da posição 0 até a posição 0. No caso, é só o elemento 0 aqui, né? Que é a posição 1. E esse 1, esse 2, 2, 3, 6, assim sucessivamente. E daí, para eu montar essa árvore, basta eu descer, né, nela até chegar no nó folha. E depois, à medida que eu vou voltando na minha recursão, eu atualizo cada nó de acordo com a soma do valor dos dois filhos deles. Nesse caso aqui, por exemplo, o nó pai do nó 1 e 6 tem o valor 1 mais 6, que é 7. O nó pai desses 5 e 9 tem o valor 5 mais 9, que é 14. E assim vai. É a mesma coisa para os nós mais acima, né? No caso 21 é a soma de 7 e 14. No caso 22 é a soma de 11 com 11. E na raiz é a soma de 21 com 22, que é 43. Daí se você olhar, a raiz tem nela a informação de todo o intervalo, né, da soma do intervalo inteiro, que vai da posição 0 até a posição 7. O filho direito tem a informação da metade, o filho esquerdo, quer dizer, tem a informação da metade esquerda do array, que vai da posição 0 até a posição 3, 0, 1, 2, 3. E o filho direito da metade direita do array, que vai da posição 4 até a posição 7, 4, 5, 6, 7. E assim sucessivamente, né? O filho esquerdo desse tem a informação da metade desse array aqui, metade esquerda, e o filho direito da metade direita desse array. Daí beleza. Como que eu faço então uma operação de busca de soma de um determinado intervalo usando essa árvore, né, em log de n? Se você sair da raiz dessa árvore, você vai ver que existem 3 possíveis situações para um caso de busca. Eu estou buscando a soma de um intervalo. A primeira situação é que o nó, né, o intervalo representado pelo nó que eu tô, ele está inteiramente
dentro do meu intervalo de busca. Se for esse caso, eu simplesmente retorno o valor daquele nó para cima. O segundo caso é o nó está parcialmente dentro do intervalo de busca. O intervalo que aquele nó representa está parcialmente dentro do intervalo de busca. Um pouquinho tá e um pouquinho não. Nesse caso, eu chamo a função para os dois nós filhos desse nó e retorno a soma do resultado da chamada de função para cada um dos filhos. Né? Se o nó não está dentro do intervalo, eu retorno zero, porque não tem nada ali que eu queira buscar. Dá um exemplo aqui para ilustrar. Suponha que eu queira fazer a busca no intervalo que vai da posição 2 até a posição 5. Está 2, 4 aqui, eu errei aqui. Mas é 2, 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o que está em verdinho escuro aqui. Eu vou partir da raiz, né? Que no caso aqui é o nó que representa o intervalo 0,7. E esse nó, 0,7, está parcialmente dentro do meu intervalo de busca. Como vocês podem ver, tem alguns nós aqui, né? Ele intercepta, mas ele não está totalmente. Um pouquinho está dentro, um pouquinho está fora. Então eu chamo a função para os dois nós filhos dele. E daí eu vou primeiro para a esquerda, né? Como se fosse uma recursão normal. E eu vou analisar esse nó aqui agora. Esse nó também está parcialmente. A metade dele está dentro e a metade está fora. E daí o que eu faço é, então, chamar também para os dois filhos dele. Daí eu continuo no filho da esquerda dele. Está totalmente fora do intervalo. Como ele está totalmente fora, eu retorno zero. O nó filho da direita, do nó 21, está totalmente dentro do intervalo. Então, eu retorno o valor daquele nó. Né? Como eu finalizei a busca nos dois nós filhos, eu somo o resultado das duas buscas e retorno. No caso, retornei 14 para a raiz. Só que a raiz ainda tem uma operação pendente ali, né? No filho à direita dela. Então vamos lá. Ele está parcialmente dentro do intervalo de busca. Então eu chamo para os filhos também. Esse aqui está totalmente dentro do intervalo. O nó 11. Então retorna o valor 11. Esse nó que vai do intervalo 6 e 7 está totalmente fora do intervalo. Então retorna o valor 0. Daí no 22 agora eu somo o valor dos filhos dele, retorno para a raiz, que vai somar também o resultado dos dois nós filhos e vai retornar, que vai ser a resposta do meu problema, que vai ser 25. Se você somar aqui, 8 mais 3, mais 5 mais 9, você vai ver que é realmente 25. E como que eu faço o update, né? Nessa árvore? Como que eu faço a atualização de um elemento? Eu simplesmente desço, partindo da raiz, eu vou descendo na árvore em direção ao elemento que eu quero atualizar, incrementando o valor de cada nó com a diferença do novo valor do elemento para o antigo valor. Dando um exemplo aqui para ilustrar, suponha que eu queira trocar aqui esse 9 por um 2. A diferença entre 2 e 9 é menos 7. Então eu vou ter que percorrer essa árvore aqui em direção a esse nó, tirando 7 de todo mundo. Simplesmente isso. Por exemplo, começando da raiz aqui, 43, eu tiro 7 dela e caminho em direção ao meu nó. Cheguei aqui nesse nó 21, eu tiro 7 dele e caminho em direção ao meu nó. Cheguei aqui nesse nó 14, tiro 7 dele, caminho em direção ao meu nó. Cheguei aqui no nó, tirei 7 dele, e como ele é um nó folha, não tem como eu caminhar mais. Cheguei, finalizou o update. Basicamente é isso. O update é uma operação bem simples aí para executar na Segment Tree. E ela já está pronta aí para executar novas operações de busca. Né? E daí tem outras aplicações. Né? Eu ilustrei aqui com o exemplo da soma de intervalo, mas o mesmo algoritmo pode ser usado para encontrar o menor elemento e o intervalo, por exemplo. Encontrar o maior elemento também, obviamente. Se a gente pode fazer o menor, a gente pode fazer o maior. E encontrar a frequência de um determinado elemento em um determinado intervalo. Por exemplo, se eu quiser contar quantas vezes o elemento 0 aparece no intervalo, ou o elemento 1. E daí tem um caso especial, né? Aquela ali é a Segment Tree básica, né? Segment Tree simples, que eu expliquei. E aquilo ali já é o caso que ela é mais utilizada, né? Mas tem um caso especial. Se eu quiser atualizar, fazer updates em intervalos inteiros. Se ao invés de atualizar uma posição, eu quiser atualizar um intervalo de uma vez. Esse que é o problema, né? Dado um array formado por n elementos, eu quero computar a soma de um intervalo desse array, mas eu também quero realizar operações de incremento, por exemplo,
em intervalos desse array. Por exemplo, quero incrementar da posição 0 até a posição 10 de 1. Quero somar 1 em todos os elementos desse intervalo. O algoritmo bruto, para fazer isso, simplesmente para buscar, né, seria a mesma maneira lá do bruto, eu ia percorrer o intervalo que eu quero buscar a soma, somando um contador. E o update, eu ia percorrer o intervalo que eu quero fazer o update, incrementando do valor que eu quero incrementar. Em ambos os casos aqui, eu tenho a complexidade de O de n, né, no pior caso, tanto para busca quanto para soma, para update, né? Então, o algoritmo bruto praticamente não é útil em cenário nenhum aqui. E daí a segment tree simples, ela conseguiria realizar a busca de soma em log de n, como a gente viu. A busca não iria mudar em nada, né? Só que o update, eu precisaria realizar um update para cada posição do meu array. E isso tornaria a busca, o update, né? Tornaria a complexidade dele n log de n no pior caso. Se eu quiser atualizar todo o meu array, eu vou ter que ir elemento a elemento atualizando. Isso gera, né, n log de n, que é a complexidade aí, que é uma complexidade bem ruim, que não é útil pra gente se a gente quiser realizar muitas operações de update. E daí, será que dá pra melhorar, né? Tipo, a pergunta é justamente essa, será que dá pra fazer melhor? Dá. E para fazer melhor, a gente usa uma técnica que chama Lazy Propagation. Basicamente, a ideia da Lazy Propagation é a seguinte: para que atualizar um nó se eu nunca for visitar ele, né? Tipo, se eu nunca vou visitar um determinado nó da minha segment tree, para que eu vou atualizar ele? Então, o que eu faço é, quando eu vou fazer um update, eu marco uma flag em um nó, dizendo que dali para baixo precisa ser atualizado, só que eu não atualizo. Essa é a sacada da Lazy Propagation. E daí, né, para fazer um update, partindo da raiz, eu de novo tenho 3 situações possíveis. A primeira é o nó, o intervalo representado pelo nó, né? Está totalmente dentro do intervalo de update. Nesse caso, eu simplesmente atualizo o valor daquele nó e marco uma flag ali indicando que dali para baixo tem que atualizar, mas eu não desço mais, né? Tipo, eu marco uma flag ali que dali para baixo tem que atualizar, só que eu não desço atualizando. Se o nó está parcialmente dentro do intervalo, eu chamo a função de update para os nossos filhos daquele nó e atualizo o meu valor. Se ele não está dentro do intervalo, né, está totalmente fora do intervalo de update, eu encerro minha busca ali, né, não faço nada. Então, para ilustrar aí, suponha que eu queira incrementar o intervalo 0,3 de 3, né, o intervalo verdinho aqui, eu quero somar 3 em todo mundo, que era 1, 6, 5, 2, passa a ser 4, 9, 8, 5. Eu vou vir da raiz e ela está parcialmente dentro do intervalo, tem um pouco dentro e um pouco fora. Então, desço para os nossos filhos. Vou para a esquerda, né? Está totalmente dentro do intervalo. O meu nó representa justamente o intervalo que eu quero fazer o update. Então, eu simplesmente marco uma flag aqui de lazy, né? Marco uma flag aqui indicando que eu tenho que atualizar 3 em todo mundo aqui para baixo. Atualizo o valor do meu nó e retorno o novo valor desse nó. Aqui, esse nó, 22, está totalmente fora do intervalo, então simplesmente retorno o valor dele e minha raiz, né, agora passa a ser a soma do retorno dos dois filhos dele, que no caso 26 e 22 passa a ser 48. Simplesmente isso. Desci 2 níveis da árvore e com isso eu atualizei todo o meu intervalo aqui, né? Só que essa informação não está propagada aqui para baixo ainda, né? Por isso que chama Lazy Propagation, uma propagação preguiçosa. E se futuramente, o que eu faço? Se futuramente alguém passar por aquele nó, eu propago a informação para baixo. Se nunca ninguém passar ali, eu nunca vou propagar. Mas se alguém passar por ali, eu propago a informação para baixo. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Suponho que eu quero fazer a busca agora do intervalo 2, 3. Quero buscar a soma do intervalo 2, 3. A busca, o algoritmo de busca, é exatamente igual o da segment tree simples, só que a gente vai só adicionar aqui um códigozinho para propagar a lazy. Eu vou partir da raiz, né, que está parcialmente dentro do intervalo, então eu vou chamar a busca para os dois filhos dela. Ele vai vir aqui para a direita, está parcialmente dentro do intervalo, então eu chamo também para os dois filhos, mas antes de chamar, eu propago o lazy. E para propagar o lazy, eu
eu tiro o lazy do nó atual que eu tô, coloco uma flag nos dois nós filhos dele e atualizo o valor de acordo com o lazy, né? Como aqui eu sei que eu tenho dois nós, eu somo 6 em cada nó. Então, o que era 7 passou a ser 13 e ambos agora têm a flag lazy marcada. Daí eu vou para a direita, tá totalmente esquerda, quer dizer, tá totalmente fora do intervalo, então retorno 0. Vou para a direita, tá totalmente dentro do intervalo, retorna o valor, 13. Daí o nó 26 recebeu o retorno dos dois filhos, né? Retorna também a soma para a raiz, só que a raiz ainda tem uma operação pendente, mas que está totalmente fora do intervalo e vai retornar 0. Daí eu tenho 3 mais 0 aqui, que chegou para a raiz, eu somo esses dois valores, e a minha soma é 13. Se vocês verem, dá certinho. 5 mais 8, 13, é justamente esse valor. E agora eu tenho minha lazy propagada aqui para os dois filhos, né? Então, como vocês podem ver, a minha operação de update, se você for analisar, ela tem complexidade log de n, agora depois de todos os updates, porque no máximo eu vou andar log de n na hora de fazer um update de intervalo, porque eu vou chegar no intervalo que eu não preciso propagar para baixo, e quando eu passar por aqui, eu já teria que fazer a outra operação mesmo, né? Então eu não vou aumentar a minha complexidade. Então tem agora tanto busca quanto update em log de n. E é isso, justamente isso. Se tiver alguma pergunta, deixa aí. Falou, um abraço.